Olá, gente, bem-vindo ao canal Diva. Eu queria falar com vocês sobre um livro que eu acredito que não tem em português, eu procurei pra caramba e não achei. É esse livro aqui, Ego is the Enemy, O Ego é o Inimigo, de Ryan Holiday. É uma leitura incrível, o livro tem 256 páginas e ele está cheio de ideias muito legais que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Ryan já escreveu um livro anterior que é O Obstáculo é o Caminho. Esse livro eu sei que tem em português, é muito bacana. Ele pega o conhecimento dos estoicos, que são filósofos gregos antigos, gregos e romanos, e que tem um tipo de filosofia, um tipo de conhecimento muito prático. Ele traz isso para os dias de hoje e é bem bacana. Eu vou dar uma olhada, a gente vai dar uma olhada junto em algumas das principais ideias do livro. As ideias que eu mais gostei eu coloquei aqui no Diva Notes, vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo separado aqui com as partes mais importantes, as partes mais legais, tudo devidamente destilado para que vocês possam aprender tudo de melhor que tem nesse livro. Mas eu queria discutir algumas das pequenas ideias, algumas dessas ideias principais aqui, para que vocês possam ter uma noção de como esse livro é bacana e como vale a pena ler. Então, ego, ele não está falando de ego no livro no sentido clínico, né, no sentido psicanalítico. Basicamente, ele está falando de ego como ele define ego como uma crença exagerada e não saudável na sua própria importância. É muito interessante isso, porque assim, talvez para a gente exemplificar o que ele está querendo dizer com isso, facilmente você consegue reconhecer uma pessoa que tem um ego muito grande. Seriam aquelas pessoas arrogantes, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam que são mais do que todo mundo, ou que podem mais do que todo mundo. E também existe a fase negativa do ego, ou seja, quando o ego coloca a pessoa para baixo, ela fica deprimida. Então, seria aquela pessoa que acredita que não consegue fazer nada porque ela teve uma falha e ela não consegue passar daquilo para frente. Então, as pessoas que vivem em função do próprio ego, que acreditam que tem uma importância muito maior do que elas realmente acabam tendo, elas acabam sendo escravas desse tipo de emoção e vivem numa montanha russa, né, numa gangorra emocional, onde quando elas acertam em alguma coisa elas estão muito felizes e quando elas não acertam, elas estão para baixo. Então, vamos ver algumas das ideias aqui desse livro, vamos ver super rapidamente isso daqui, eu vou recomendar essa leitura para vocês, é muito bacana, mas vamos lá. Então, ó, uma ideia que eu separei para vocês é o seguinte, ele pontua no livro o seguinte, o Facebook, ele quer saber, quando você abre o Facebook, a primeira coisa que você vê nele, ele quer saber o que é que você está pensando agora. Então as pessoas acostumaram a dividir o que elas estão pensando, sei lá, qualquer projeto que elas tenham, se elas querem emagrecer, se elas estão querendo começar um novo negócio, se elas estão querendo começar uma atividade física, ou se elas estão começando um relacionamento, qualquer coisa que seja, as pessoas tendem a dividir isso no Facebook muitas vezes. E o que acontece é que quando você divide algo no Facebook, muitas vezes as outras pessoas, seus amigos, as pessoas que te conhecem, elas começam a te dar os parabéns por aquilo. E muitas vezes você nem fez aquele negócio e você já está recebendo os parabéns. Então o que acontece é que muitas vezes, Ryan fala no livro, que as pessoas acostumam a dividir coisas para terem o ego inflado, ou seja, para receber esse tipo de feedback das outras pessoas que faz com que, na verdade, elas fiquem com uma realidade bem distorcida. Então, a pessoa poderia até ter colocado que começou uma empresa e começar a receber os parabéns de outras pessoas sem, na verdade, ter feito absolutamente nada, não ser colocado aquilo. Então, ele fala que isso daí é uma armadilha que a pessoa pode acabar se iludindo um bocado e acabar buscando muito mais o reconhecimento das outras pessoas, buscando o aplauso, do que efetivamente fazendo alguma coisa. Outra ideia bem bacana é a seguinte, ele fala que as pessoas acabam sendo, por conta do ego, muitas vezes fogo de palha. Elas começam as coisas e elas ficam super empolgadas quando começam as coisas, principalmente por conta desse reconhecimento que a gente acaba recebendo, muitas vezes sem o mérito adequado, pelas coisas que a gente está dizendo que está fazendo. Então, ele fala assim, hoje em dia as pessoas falam demais e, na verdade, fazem de menos. E depois elas acabam nem sabendo porque é que as coisas não deram certo, porque elas estão tão preocupadas em falar sobre as coisas e tão pouco empenhadas em fazer as coisas, e na verdade, no final das contas, quando as coisas acabam não acontecendo, porque uma coisa essencial para que algo aconteça é que você tenha ação na direção do que você deseja, as pessoas acabam ficando frustradas. E aí o que acontece? Ela tem aquela fase positiva do ego, de super excitação, né, de
de super energia, e depois elas têm a fase negativa quando aquilo não acontece na vida real e acabam ficando tristes. Então ele fala o seguinte, é muito interessante, né? A ação ela é muito mais importante que o discurso, né? E é mais importante você pensar grande, mas agir com pequenos passos. Ou seja, é importante você ter os seus sonhos, você ter seus projetos, suas ideias grandiosos, mas você aprender que agir com pequenos passos, colocar aquilo para funcionar aos poucos, dá muito mais resultado do que você tentar dar saltos que você não vai conseguir realizar de primeira. É importante você construir uma certa densidade, uma certa musculatura para que você consiga dar voos mais altos. Então, o ideal é pensar grande e agir em pequenos passos. O livro é dividido basicamente em três fases: a fase de aspiração, a fase de sucesso e a fase de falha. Essas fases, ele fala que todas as pessoas passam todos os dias por essas três fases, né? Na medida que elas estão tentando realizar alguma coisa. Ou você está aspirando a fazer alguma coisa, ou você está tendo sucesso naquilo, ou você está falhando. E em todas essas três fases, você vai ter que lidar com o seu ego. E como você lida com o seu ego vai determinar se você vai conseguir realizar as coisas a contento, ou se simplesmente você não vai realizar tão bem quanto você iria, ou mesmo vai parar de fazer aquilo ali e colocar os seus planos por água abaixo. Outra ideia bem interessante é a seguinte: ele fala sobre a questão da maestria, quando você está tentando dominar uma determinada habilidade, né? ou você está tentando dominar um determinado processo, seja ele emagrecimento, eu falo isso muito por conta do consultório, ou qualquer outra coisa que você deseja dominar, uma habilidade específica no seu trabalho, enfim, qualquer coisa. Nos Estados Unidos, ficou muito famosa a ideia de que você precisa de 10 mil horas de prática, de treino, para que você consiga dominar uma habilidade e ter nível world class level, né? Um nível mundial nessa habilidade, um nível internacional. Isso daí ficou bem famoso depois no livro do Malcolm Gladwell, onde ele fala isso, né? Que um violinista ele praticou durante 10 mil horas e se notou que esse número de 10 mil horas ele se aplicava a várias coisas, né? Desde os Beatles, que tocaram mais de 10 mil horas em Hannover, na Alemanha, antes de virarem um sucesso internacional, até Mozart, por exemplo, que era criancinha e praticou mais de 10 mil horas até chegar ao nível que chegou de maestria e daí para frente continuar. Na verdade, ele fala o seguinte, que esse número de Malcolm Gladwell, que ele coloca no livro dele, é um número arbitrário que, na verdade, não corresponde exatamente à realidade, né? Mais para frente, outros especialistas falaram em 20 mil horas, mas hoje a gente sabe o seguinte, que não é nem 10 mil, nem 20 mil horas. O caminho para você dominar uma habilidade é você praticar essa habilidade continuamente, ou seja, você ter ação contínua na direção do que você deseja. E é muito interessante no que tange a isso. Ele fala que na nossa sociedade atual as pessoas elas têm muito preconceito, vamos dizer assim, contra praticar, contra treinar. Elas acreditam que os gênios já nasceram sabendo, eles têm algum tipo de talento especial, algum tipo de coisa mágica que praticamente o cara estaria predestinado a conseguir fazer as coisas que ele faz. Quando na verdade a gente sabe que por trás dos bastidores, né, os bastidores da coisa, da vida da pessoa, existe muita prática, existe muita dúvida, existe muita incerteza até que a pessoa consiga chegar àquele caminho. Na verdade, a gente acaba vendo muito o palco da pessoa, aquela pessoa atuando, fazendo o melhor que ela faz. E a gente acaba acreditando que aquilo ali surgiu como mágica. Ele fala muito claramente que assim, o ego ele pode te atrapalhar muito. No sentido de que quando você acredita que não consegue fazer uma coisa, você pode acreditar que você não tem talento para aquilo, que você já deveria ter nascido com talento ou já fazendo a coisa como você vê as pessoas fazendo no palco, e não dá tempo de você incubar o seu talento, de você fazer com que o seu talento cresça nos bastidores, que é onde o verdadeiro talento ele é criado, ele é burilado, ele é sintetizado, ele é feito, né? Mais uma coisa assim, um insight bem bacana que ele tem no livro é o seguinte: ele fala sobre paixão versus propósito, e ele fala que você não deve ser apaixonado pelas coisas que você faz, e na verdade ser apaixonado pode te atrapalhar.
Não é exatamente que você não deva ter paixão pelo que você faz. Você deve ter paixão. Mas a paixão, ela não é um combustível que vai te mover a longo prazo. A paixão, ela é muito importante no começo das coisas. Quando você vai começar a praticar uma coisa, você vai começar um projeto, é importante que você esteja apaixonado por ele. Mas a paixão, ela pode se tornar efêmera e a paixão, ela é muito suscetível a sofrer reveses nas primeiras dificuldades que você tem. Então é muito importante, muito mais do que paixão, é importante você ter propósito, né? Você saber o que você realmente quer, saber por que você quer e ir adiante com o seu projeto. Ele fala também, uma outra ideia muito bacana que eu gostaria de citar aqui para vocês, é o conceito grego de eutimia. E ele fala muito em Sêneca nessa parte do livro. E eu sou realmente apaixonado por Sêneca. Sêneca é um filósofo incrível grego. E Sêneca, ele falava o seguinte, o que é eutimia? É uma palavra grega, um conceito grego, que Sêneca falava que a gente devia ter muito claro nas nossas vidas. O que significa eutimia? Eutimia é simplesmente o sentido de você estar no seu caminho, no caminho que você escolheu para você mesmo, e você não se distrair com os outros caminhos que cruzam o seu caminho. Isso é muito importante, e hoje em dia a gente vê muito essa tendência das pessoas a se dispersarem, querem fazer uma determinada coisa, tem um determinado projeto, e na verdade elas acabam se distraindo, porque a gente vive num mundo cheio de distrações e todos os lados que a gente olha apresentam distrações para a gente, seja as distrações normais da vida, o caminho das outras pessoas, a própria natureza frenética do nosso dia a dia, né? O computador, o Facebook, o trabalho, a correria, tudo isso faz com que você possa se distrair do seu caminho. Então ele fala o seguinte, que a grande sacada para você não se distrair do seu caminho, primeiro é você saber aonde quer chegar. E é muito importante que você se faça essa pergunta, você pergunte isso para você mesmo e você realmente se empenhe, gaste alguma parte do seu tempo, invista uma parte do seu tempo em descobrir por que é que você está fazendo o que você está fazendo. Descobrir o que realmente é importante para você. Porque quando você descobrir o que é importante para você, você vai ver que várias coisas que você está fazendo não tem muito sentido. Você não deveria nem estar fazendo determinadas coisas, né? E você vai acabar não olhando muito para os lados, não olhando para o caminho das outras pessoas, evitando a comparação, porque muitas vezes o sucesso das outras pessoas não tem nada a ver com o que você quer. E muitas vezes você está perseguindo aquele sucesso da outra pessoa e não tem absolutamente nada a ver com você. Então você está perdendo tempo e você está perdendo energia. Então é muito importante isso, você observar o que é que você está fazendo, você observar o que é que você realmente deseja e começar a agir na direção do que você realmente deseja e não do que as outras pessoas ou enfim, as circunstâncias fazem você acreditar que seria o melhor para você, quando na verdade nem é. E na verdade essa é uma atitude super corajosa, você ter essa atitude clara, você ter essa coragem de pensar dessa forma e você ter consistência em agir dessa forma, levam a uma coisa interessante que é a tranquilidade de você estar no seu caminho e não se distrair com as coisas que aparecem à sua volta. A propósito, a palavra eutimia significa tranquilidade em português. Então é bem bacana esse conceito e eu convido você a fazer essa reflexão e começar a agir de acordo com isso. E por fim, eu vou dividir mais uma última ideia com vocês, que é o seguinte, ele fala que a ideia de sacudir a poeira, de varrer o piso. Ele fala que ele tem o Ryan Holiday, que é o autor do livro, ele fala que ele tem um amigo que é um artista marcial e ele comparava a essa lida diária com o ego, porque assim, você nunca vai derrotar o ego. A propósito, é uma coisa que eu queria pontuar aqui, nem é o objetivo derrotar o ego. Várias disciplinas orientais, elas falam que você só conseguiria atingir algum tipo de tranquilidade interior, algum tipo de paz interior se você derrotasse o ego. Só que eu queria lembrar de um outro autor chamado Joseph Campbell, que num livro incrível chamado Pathway to Bliss, ele fala o seguinte, olha, derrotar o ego é algo que a gente não deveria fazer, porque o ego é a única coisa que mantém você no jogo. Então, assim, é interessante esse paradoxo aqui. Na medida que você não deve ter um ego exacerbado, você não deve ter um ego
muito, muito forte, que é o ego que o Ryan fala no livro, ao mesmo tempo você não quer aniquilar o ego, porque o ego mantém você mantém você no jogo. O ego faz com que você tenha seus sonhos, deseje o que você deseja, enfim, queira realizar alguma coisa, faça da sua vida algo, não um papel em branco, mas uma coisa com significado, né? Então, é bem interessante isso daí. Você não quer ter um ego inflado a ponto de distorcer a realidade, mas é importante ter um ego. Se você não tivesse o ego no sentido psicanalítico, um ego forte, né, um ego bem desenvolvido e não um ego exacerbado, isso seria como você ter um navio navegando sem um capitão, né, sem um capitãozinho que está na ponte de comando. Seria um navio à deriva. Então é importante cultivar o ego saudável, não o ego inflado demais. Mas voltando à questão de sacudir a poeira, esse artista marcial filósofo, que é amigo do Ryan, autor do livro, ele fala o seguinte, que isso daí você lidar com o seu ego não é algo que você vai fazer uma vez e você vai ter resolvido para sempre. É uma coisa que se trata de um trabalho diário. É uma coisa que é como limpar o chão, né? Você ou tirar a poeira de algum lugar. Você não faz isso uma vez e simplesmente acabou, né? Você tem que fazer todos os dias aquilo ali, você tem que se concentrar em fazer aquilo ali sempre, para que aquilo permaneça limpo. A mesma coisa a gente tem que fazer em relação ao nosso ego, nessas 3 fases que você vai experimentar ao longo da sua vida inteira, em vários momentos da sua vida. Fase de aspiração, fase de sucesso e fase de fracasso. O livro vem com coisas incríveis. Aqui no Diva Notes a gente divide várias delas com vocês, como você lidar com cada uma dessas frases. Aqui o conhecimento está super condensado, um PDF pequenininho. Enfim, o livro é incrível, não podia recomendar mais que vocês lessem, procurassem o livro. Infelizmente não tem em português, mas em inglês vocês vão encontrar facilmente. E eu queria agradecer ao Ryan também pelas dicas incríveis. Ele tem um website, acho que é www.ryanholiday.com. Eu tenho quase certeza que é isso, eu acho que é. E ele divide vários livros bacanas, que ele dá várias dicas de livros legais que eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena assinar a newsletter dele. Por fim, queria lembrar também em relação ao caminho, à sabedoria da Sonja Lyubomirsky, que escreveu o livro A Ciência da Felicidade, que a gente já fez uma resenha aqui no nosso canal, e ela tem um outro livro chamado The How of Happiness, que não tem em português. E nesse livro ela fala o seguinte, ainda voltando naquele conceito de eutimia, que é a tranquilidade de você estar seguindo o seu caminho sem se distrair. Ela fala que as pessoas felizes são as pessoas que elas estão tão concentradas no próprio caminho delas, que elas não têm tempo de ficar olhando para a vida das outras pessoas. E quando elas olham para a vida das outras pessoas, geralmente elas estão buscando inspiração, acham bacana aquilo ali e trazem aquela inspiração para a vida dela, nunca observando, fazendo comparações, vendo a parte negativa, mas aprendendo com a parte boa e trazendo esse conhecimento para dentro do seu próprio caminho. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Acho que foi um Diva Notes bem grande, mas eu queria muito dividir isso aqui com vocês. O próximo Diva Notes que eu estou pretendendo fazer tem a ver com um assunto que ele aborda aqui no livro, que é o paradoxo de Stockdale, que fala sobre o piloto filósofo James Stockdale, que era um piloto americano incrível. Ele foi derrubado na Guerra do Vietnã. O avião dele foi derrubado e ele passou 7 anos preso numa prisão norte-vietnamita. Aquilo ali ele sofreu tortura, sofreu todo tipo de coisa, e ele justamente se apoiou na filosofia estoica, que ele tinha aprendido algum tempo antes de ser capturado. Ele começou a fazer um curso sobre filosofia estoica numa universidade importante nos Estados Unidos, e passou a integrar aquilo na vida dele, e ele não só conseguiu sobreviver a 7 anos de tortura e coisas assim inimagináveis, como ele conseguiu liderar vários americanos para saírem daquilo ali, para sobreviverem àquele horror, e se tornou um herói de guerra incrível. Vocês podem conferir Almirante James Stockdale no YouTube, tem vários vídeos dele falando, são muito legais, e eu vou fazer um videozinho sobre esse livro dele, que eu já li há algum tempo, mas acho que vale muito a pena a gente conhecer, chamado Coragem Sob Fogo. Semana que vem eu estou entregando isso para vocês. Valeu, muito obrigado de novo por terem ficado aqui com a gente. Se esse conhecimento trouxe alguma coisa de legal para você, dá um joinha pra gente aí, faça seu comentário, diga para você o que é que
Diga pra gente o que é que você achou. E, mais uma vez, obrigado, valeu, um abração, jogue duro.